Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos falar sobre as questões ambientais que estão diretamente relacionadas sobre a exploração do meio agrário, tá? Então nós vamos falar da exploração do extrativismo, pecuária e também da agricultura. Todas as atividades humanas, elas causam impacto no meio ambiente. Mas essas atividades elas vão gerar um impacto ainda mais notável porque elas vão precisar de um grande espaço, né? Espaço geográfico, espaço territorial. E para isso, né, para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e até mesmo do extrativismo, nós temos aí a retirada da mata original, né? Então temos aí o desmatamento, nós temos aí, quando nós falamos da agricultura, nós vamos falar de queimadas, né? Então essas árvores muitas vezes elas não são apenas retiradas, elas são também, né, queimadas, o que compromete toda a fauna também, ou seja, os animais que vivem nesse local. E então assim nós temos um grande desastre ambiental, né? Então o que acontece? Nós temos a retirada da mata original para poder plantar. Essa queimada, eles aproveitam, né, os nutrientes das árvores que foram queimadas, das plantas, como adubo do solo. Mas isso gera poluentes no ar, né, além da morte de animais, das espécies de árvores também, né, a flora. E nós temos também, né, a compactação do solo, porque o solo ele fica exposto, então ele começa a ser... no caso da agricultura, muitas máquinas pesadas que vão passar por cima dele, então vão fazer esse movimento de comprimir, né, pelo peso dessas máquinas, então a compactação do solo. Ele fica exposto, então a água da chuva ela passa a levar os nutrientes desse solo para outras áreas. Então ela tira os nutrientes do solo. Quando ela tira os nutrientes do solo, o solo se empobrece. E aí nós temos alguns problemas como ravinamento e vossoroca, que é muito famoso aqui no Vale do Café, entre Rio e São Paulo, né, que nós tivemos um cultivo muito intenso nessa região e que depois com a descoberta de outras áreas mais propícias ao café, essas áreas começaram a ser exploradas por outras atividades e começaram a surgir, né, essas ravinas que foram aumentando até chegar na vossoroca, que é aí um grande problema ambiental. Mas só para vocês conhecerem o nome, tá? Não precisa saber o que é vossoroca agora não, calma aí. E nós vamos ter outros problemas. Na agricultura, por exemplo, nós temos o grande uso de insumos químicos. O que são esses insumos químicos? Os famosos agrotóxicos, né? Então, são basicamente produtos desenvolvidos em laboratório, ou seja, são sintéticos, não são naturais, que são utilizados para controlar animais, controlar pragas, né? Para não, por exemplo, gafanhoto, não comer a plantação toda, né? Então, isso vai se acumulando nessa planta que nós vamos utilizar depois para a nossa alimentação. Então, o que acontece? Vai se acumular no nosso corpo, pode gerar um problema ou não. Provavelmente sim, né? Então temos muitas pesquisas aí que estão relacionadas aí ao impacto dos agrotóxicos no consumo, sem falar das pessoas que trabalham aplicando esses agrotóxicos, né? Que como é químico, as pessoas têm que estar devidamente paramentadas, com máscaras, macacões propícios, óculos, luvas, botas, e muitas vezes isso acaba não acontecendo, né? Então é um problema também assim social, não só por contaminação. Contaminação do meio ambiente, contamina a água, né? Muitas vezes essas fazendas elas apresentam recursos hídricos, ou seja, nascentes e rios, que são também utilizados para a irrigação dessa plantação. O que vai trazer o que também, gente? Se você tira a água do rio para as plantas, então vai gerar outro impacto no meio ambiente. Pode faltar água em uma outra região, para o abastecimento de uma cidade,
diminuir a vazão do rio, né? E dificulta, por exemplo, transporte de pessoas, mercadorias pelo rio, tá? Então, tem vários impactos que a gente relaciona. Então, vamos enumerar aí: desmatamento, queimadas, contaminação do solo, contaminação da água. Então, esses são os principais impactos no meio ambiente, tá? Mas tem vários outros. Quando nós falamos do extrativismo, por exemplo, extrativismo vegetal e mineral. Vamos falar do mineral, porque para o minério ser extraído, antes disso você tem que retirar a vegetação para você chegar no solo, porque o minério ele está misturado ao solo, digamos assim, né? Então, você precisa retirar a camada de vegetação natural para poder explorar o minério. Então, nós temos aí um duplo impacto. Se é uma região de morro, como por exemplo o ouro, teve a região da Amazônia, lá na famosa Serra Pelada, ganhou esse nome pelo seguinte, porque era um morro que começou a ser explorado, então as pessoas foram minerando, retirando, e hoje é um grande buraco, digamos assim, no chão, tá? Então era um morro que deixou de existir. Temos agora uma grande cratera, né, em meio à Amazônia, que tem um acúmulo de água ali, ela é fechada, não pode ter acesso, e até pelo uso, né, de outros minérios pesados, como o mercúrio, né, para poder separar o ouro dos outros componentes do solo. Então, é uma série de impactos ambientais, tá? Vamos lembrar que esses impactos ambientais, eles vão trazer uma consequência pra gente. Quando a gente fala, por exemplo, de desmatamento da região amazônica, por exemplo, né, é muito complicado, porque a Amazônia, ela coloca muita umidade no ar. E umidade essa que vai abastecer justamente o regime de chuvas da região centro-oeste e até mesmo aqui da gente, na região sudeste, Rio de Janeiro. Boa parte dos nossos regimes de chuva dependem deles, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos a famosa fronteira agrícola, que é basicamente ali entre, né, os estados ali de Goiás e Mato Grosso e o sul da Amazônia, onde a atividade pecuarista, madeireira, está avançando na direção da floresta, né? Então, fronteira porque fica ali realmente essa fronteira da área produtiva com a área de vegetação natural, que deve ser preservada, e também pela questão de estar bem na fronteira de uma região com a outra, tá? Então, fronteira agrícola por isso, porque está se expandindo esse cinturão de produção, ou seja, a quantidade de fazendas na direção da região amazônica, tá bom? Então, esses são os principais impactos. Tem vários outros, tá? Não deixem de dar uma lidinha no livro, mas esses são os mais relevantes. Qualquer coisa é só me perguntar aqui no post, tá bom? Beijo!